E aí pessoal, tudo bom? Professor Jová mais uma vez aqui com vocês, agora na aula 4, falando sobre líquidos, semissólidos, e iniciaremos a aula falando um pouco sobre a água purificada para grau farmacêutico, para produção farmacêutica. Então vamos lá para o primeiro vídeo da aula 4. Pode começar, à vontade. Pode começar. Água. Quando nós falamos em água, nós falamos no solvente mais utilizado na indústria farmacêutica. E a primeira, digamos assim, a primeira caracterização da água que nos vem à mente é a água potável, que, no caso de farmacotécnica, nós precisamos diferenciar o que seria água potável de uso doméstico e água potável para uso farmacêutico, que são definições bem simples. Água potável para uso doméstico é aquela utilizada para as atividades do dia a dia, banho, lavagem, para hidratação, para beber. E água potável para uso farmacêutico nada mais é do que a matéria-prima, a água utilizada como matéria-prima para a produção de água purificada grau farmacêutico. Falando dos métodos de purificação, inicialmente nós falaremos da destilação. O que é a destilação? Para compreender a destilação, nós precisamos entender que antes de ser destilada, a água potável, a água usada como matéria-prima, ela é constituída de água e várias substâncias, notadamente íons, substâncias voláteis, substâncias orgânicas, substâncias A, B, C e D, enfim, é uma mistura da qual nós devemos separar a água dos outros componentes. Mas como é que nós separamos? Através do uso de calor. Nós aquecemos essa água vira vapor, este vapor passa por um sistema de condensação e após passar por esse sistema de condensação nós temos a água líquida purificada, dessa água destilada, grau farmacêutico, próprio para a nossa produção. Certo, na prática, como seria esse modelo? Como seria esse modelo de destilação? Esse modelo de destilação, pelo menos o mais usado em indústria farmacêutica, é o modelo de destilação Pilsen, onde se tem um equipamento mais ou menos com esse layout, com essa conformação, com esse desenho, onde este equipamento tem um orifício de entrada, você pode ver aqui onde a água está no tom mais azul, a água entra, sobe pela coluna do destilador, preenche um certo nível da cúpula, da cabeça do destilador, e ao preencher esse nível, ou seja, ao estar acima da resistência, que é esse tracejado em preto aqui, nós ligamos a resistência, passando ela a fornecer calor para a água que está na cúpula. Essa água então evapora, ela é retida pela cúpula externa. Ao ser retida pela cúpula externa, ela entra pela coluna interna, na forma de gotas, já devidamente condensada. Lembrando que a água de entrada, a água potável, o fluxo da água potável funciona como um sistema de resfriamento. E no final dessa coluna nós temos a água destilada. Claro, essa água, depois de um certo tempo que ela é aquecida, ela fica muito concentrada em sais e impurezas, gerando um rejeito, que é uma água mais concentrada em impurezas do que a água potável original, a água de entrada. Muito bem, falando em termos de contaminação microbiológica. Pelo uso do calor, a destilação é uma metodologia que mata vários micro-organismos, principalmente, lógico, os sensíveis ao calor. Portanto, microbiologicamente, ela é bem vantajosa. Agora, com relação ao rendimento. O rendimento médio de um destilador Pilsen varia de fabricante para fabricante, mas a média gira em torno de 10%, ou seja, para cada 10 litros de água potável se obtém em torno de 1 litro de água destilada. Portanto, em termos de rendimento, em comparação aos outros métodos, nós veremos que a destilação não é tão vantajosa. E claro, com relação ao consumo de energia, você percebe na seta vermelha, onde tem esse triângulo, que é o sinal de aquecimento, a seta vermelha ela aponta para uma resistência elétrica, no caso. Resistências elétricas costumam consumir muita energia elétrica, certo? O que piora ainda a questão do rendimento. Um outro item a se analisar nessa metodologia de purificação de água é a questão da manutenção e limpeza do equipamento, que é bastante trabalhosa. Se a manutenção e limpeza não for feita com alguma regularidade, a resistência acaba formando uma certa crosta de sais e outras impurezas que vão acabar impregnando o vapor. E essa impregnação vai reduzindo o grau de pureza da minha água destilada. Troca iônica, ou troca por resinas iônicas. Ela é feita através
como diz, através de resinas, uso de resinas, né, com essa característica que vocês estão vendo na foto, podendo essas resinas serem catiônica, né, que no caso retira cátions, ou aniônica, que retira ânions. São definições bem fáceis. São definições que são baseadas no próprio nome. Né? Catiônica retira cátions, aniônica retira ânions, sem complicação. Em termos práticos, né? Normalmente se tem duas colunas, uma coluna com resina catiônica e outra coluna com resina aniônica, as duas em sequência, onde a minha água potável entra na coluna catiônica, uma vez saída dessa coluna catiônica, né, ela passa pela aniônica e eu obtenho minha água deionizada, ou água livre de íons. Sendo que a minha resina catiônica ela retira cátions, normalmente cátions metálicos, e amônio, né, fornecendo para a água que vai para a resina aniônica uma água com pH mais ácido. Por quê? Como o nome do processo diz, trata-se de uma troca iônica, ou seja, você vai trocar cátions metálicos por prótons, por cátions H+. E na resina aniônica vai ocorrer a mesma coisa? Vai ocorrer a mesma coisa em termos de troca de ânions. A água rica em cloreto, sulfato e outros ânions irá fornecer esses ânions e receberá hidroxilas, receberá o H-, né? Por conseguinte, no final do processo, a minha água deionizada ela tende a ter uma certa neutralidade. Por quê? Porque o H+ vai neutralizar o OH-. Sim, é importante destacar também que após um certo tempo essas resinas vão se desgastando. Portanto, é necessário ou trocá-las, ou em casos que o fabricante permite, né, a regeneração dessas resinas. No caso da resina catiônica, a regeneração é feita com um banho de ácido clorídrico ou ácido sulfúrico, em concentrações que variam de 2 a 4%, e no caso das aniônicas, a regeneração é feita com a solução de hidróxido de sódio, cuja concentração varia de 2 a 10%. Um outro detalhe importante, recomenda-se o uso do filtro de carvão ativado das colunas de troca iônica para remover o excesso de cloreto. Como assim? Mas o cloreto não vai ser trocado na resina aniônica? De fato, só que o cloreto ele possui um grande poder oxidante, você lembra da química, né? E no caso da resina aniônica, o cloreto ele pode oxidar a resina aniônica. Então é necessário, em muitos casos, né, utilizar um filtro de carvão ativado antes da água entrar na resina catiônica. Muito bem, analisando aqueles 4 aspectos que nós analisamos anteriormente na destilação. As resinas podem propiciar o crescimento de micro-organismos, são resinas orgânicas, né? Sendo que quando você vai fazer a limpeza dessas resinas, você deve utilizar alguns derivados organoclorados, que ultimamente vêm sendo pouco utilizados justamente por causa da presença de cloreto, que é agressivo para as resinas. Algumas linhas de produção preferem tratar com radiação UV, né, a radiação ultravioleta, que não é tão agressiva quanto o cloro. Com relação ao rendimento, aqui no caso, já analisando esses 2 primeiros itens, nós notamos que a troca iônica ela possui o inverso, né, das características da água destilada. A água deionizada ela possui algumas características inversas, por exemplo, a contaminação microbiológica na água destilada não é tão pronunciada. Já na questão da troca iônica ela já é bastante presente, principalmente se você utilizar um filtro de carvão ativado, que também é um meio de cultivo. Já o rendimento acaba sendo muito melhor do que a água obtida por destilação, chegando inclusive a algo em torno de 99% de remoção dos íons, e praticamente todo o volume de água que entra é o mesmo volume que sai. O consumo de energia é basicamente nulo, a energia é utilizada basicamente para mover a água, né, no caso se for movido por bombeamento, né, também é uma outra vantagem da troca iônica com relação à destilação. E claro, é necessário algum grau de manutenção e limpeza, que seria basicamente equivalente ao mesmo grau de manutenção e limpeza de um destilador. Para nós entendermos o que é osmose reversa, primeiramente precisamos entender o que é osmose. Na osmose nós temos uma membrana semipermeável e em cada um dos lados dessa membrana há uma certa concentração de soluto e de solvente. No caso aqui eu estou exemplificando, né, 2 unidades de soluto para 6 unidades totais, né, soluto mais solvente. 2 unidades de soluto para 6 unidades totais. 2 de soluto mais 4 de solvente, 6 unidades totais. E do outro lado da membrana nós teríamos 2 unidades de soluto para 4 totais, 2 de soluto mais 2 de solvente.
ou seja, nós temos uma concentração maior de soluto do lado direito. Por conseguinte, quando se tem uma membrana semipermeável, no caso permeável ao solvente, a tendência é que o solvente atravesse essa membrana no sentido do sistema que possui maior concentração de soluto. Esse processo é um processo espontâneo e que gera liberação de energia. No caso aqui, você pode perceber, né, nós temos agora 2 moléculas de soluto para cada 5 totais de um lado e o mesmo do outro lado. Ou seja, as concentrações se igualaram. Em outras palavras, o processo de osmose direta ou osmose comum, ele ocorre no sentido de igualar as concentrações. Certo? E no caso da osmose reversa? No caso da osmose reversa, tem-se o processo contrário, onde o solvente passa de um dos lados, né, para o outro, produzindo uma maior concentração em um dos lados, num processo que gera consumo de energia. Certo? E qual é a consequência desse solvente atravessar para o outro lado? Havendo uma maior quantidade de solvente do outro lado, ele acaba se tornando mais puro. Portanto, é um processo de purificação. Em termos práticos, tem-se os sistemas de osmose reversa, eles são constituídos por cartuchos cilíndricos, onde na parte intermediária desses cartuchos flui a água potável. Essa água potável é forçada para a coluna interna através do uso de energia elétrica, e nessa coluna central, essa água que é forçada a passar para a coluna central, gera a minha água purificada. E a água que continua na parte da coluna externa, a coluna intermediária, é uma água mais concentrada em sais e outras impurezas. É o meu rejeito. Esse fluxo é chamado de fluxo transversal e também possui um rendimento muito bom. Remove em torno de 99% dos íons e 99,9% dos vírus. Quer dizer, remove até vírus. No caso, é um processo que não remove gases. A água de alimentação deve ser sempre observada, porque a qualidade dela vai interferir na qualidade da minha água purificada. Podendo-se utilizar também carvão ativado antes da água potável adentrar o sistema de osmose reversa. E, analisando os 4 fatores, a contaminação microbiológica é basicamente nula, né, já que é um processo muito semelhante à filtração. Os micro-organismos ficam retidos na membrana semipermeável. O rendimento é um bom rendimento, em torno de 70% a 75%, ou seja, para cada 10 litros de água potável, eu obtenho no mínimo em torno de 7 litros de água purificada. O consumo de energia ele não chega a ser tão alto quanto o da destilação, mas é um consumo relativamente alto. Além dos cartuchos precisarem ter a necessidade de serem trocados frequentemente. Um detalhe, quanto melhor a qualidade da água potável, quanto menos contaminada a minha água potável, menor a frequência de troca dos cartuchos. Em relação à manutenção e limpeza, deve-se observar basicamente a qualidade da água potável, que nós destacamos mais uma vez, e deve-se fazer a troca periódica dos cartuchos, que dependendo do fabricante, podem durar algo em torno de 6 meses. Aqui nós temos uma fotografia dos 3 métodos, né? No método 1, nós temos um destilador Pilsen, aquele que eu ilustrei para vocês. No 2, nós temos 2 colunas de troca iônica, ou de deionização de água. E no 3, nós temos um sistema de osmose reversa, onde vocês podem observar 3 cartuchos em sequência, em cima um filtro de carvão ativado e mais em cima um filtro UV. Indo agora para a primeira questão da aula. É uma questão diferente agora da que nós já vimos até agora. Nós temos a questão envolvendo um gráfico, onde ele envolve o seguinte: nós temos 3 amostras de água, né, conforme nós veremos no enunciado, amostras A, B e C. Essas amostras, né, foram testadas em termos da quantidade de colônias, né, de micro-organismos presentes nessas águas purificadas, que foram analisadas em termos de contaminação microbiana. Você observa no eixo Y, né, quantidade de colônias em UFC. O que seria UFC? Unidades formadoras de colônia. É uma medida da contaminação microbiana, no caso da contaminação bacteriana. Indo para o enunciado. O gráfico acima mostra os níveis de contaminação bacteriana de 3 amostras de água, A, B e C, para a produção de medicamentos numa determinada indústria. Cada amostra é oriunda de lotes produzidos por 3 métodos distintos de purificação: destilação, troca iônica e osmose reversa. Ou seja, nós já percebemos que essas 3 amostras são oriundas de 3 processos distintos de purificação. Dos 3 processos distintos que nós vimos, né? Destilação, osmose reversa e deionização, ou troca iônica. Considerando o gráfico,
o enunciado da questão e seus conhecimentos sobre o processo de purificação de água, olha aí o que a questão está pedindo. Você deve observar o gráfico, o enunciado da questão e os seus conhecimentos sobre o processo de purificação de água para a produção de medicamentos. Analise as alternativas abaixo escolhendo a correta. Letra A. A amostra A, essa que tem uma coluna maior, de maior tamanho, foi retirada do lote obtido por osmose reversa, podendo, portanto, ser destinada à produção de cosméticos nessa indústria, pois uma característica desse processo de purificação é não evitar a contaminação e o crescimento bacteriano nas resinas de troca iônica. Se nós observarmos, realmente das 3 amostras, a amostra A foi a que apresentou o maior crescimento microbiano. Entretanto, tem uma casquinha de banana nesse item aqui. A amostra A foi retirada do lote obtido por osmose reversa. Provavelmente sim. Podendo, portanto, ser destinada à produção de cosméticos nesta indústria. Vamos voltar ao enunciado? Ó. Ele pediu para considerar o enunciado, né? O gráfico acima mostra os níveis de contaminação bacteriana de 3 amostras de água, A, B e C, para a produção de medicamentos numa determinada indústria. Ou seja, não é uma indústria de cosméticos, é uma indústria de medicamentos. Portanto, o item A já está excluído. Item B. A amostra A é ilustrativo de um método de purificação que se baseia em evaporar a água para depois condensá-la. Ele se refere, nesse item B, ao processo de destilação. Observando o gráfico, notamos que é mais provável que os itens B e C, ou B ou C, né, que sejam derivados de um processo de destilação, pela quantidade de contaminação microbiana, pela carga de contaminação microbiana em comparação à amostra A. Então, já descartamos o item B também. As amostras B e C podem ser oriundas de métodos de purificação que usam membrana com permeação seletiva e evaporação com posterior condensação da água, ou seja, purificação que usa membrana com permeação seletiva, osmose reversa, e evaporação com posterior condensação da água, destilação. Não necessariamente nessa ordem, pois estes métodos podem, como característica microbiológica, barrar ou matar bactérias. Faz sentido. No item D temos: a amostra C passou por resinas, onde se pode observar que estão muito usadas, devem ser recicladas com ácido e base, além de necessitarem de limpeza e desinfecção com derivados de cloro, ozonização ou com radiação UV para não desgastá-las. Ora, o item dele está descrevendo basicamente o quê? Uma amostra que veio de um processo de deionização, ou seja, troca de íons através do uso de resinas. Observe que ele fala em resinas, não é verdade? Então, entretanto, nós vemos que a amostra C, que ele cita aqui no item D, a amostra C, ela não é tão carregada de contaminação microbiológica quanto a amostra A. E, mais uma vez, é mais provável que a amostra A seja oriunda de um processo de deionização do que as amostras B e C. Portanto, o item D está incorreto. Item E, não há resposta correta? Não, como nós observamos, aqui faz mais sentido. A correta é o item C de casa. Pois bem, pessoal. Essa foi a última parte desse vídeo. Esse vídeo é o primeiro vídeo dessa aula 4, certo? Na próxima aula, nós começaremos a parte de soluções e misturas. Se houver espaço ainda, falaremos da parte de xaropes e elixires, para então completar no segundo vídeo e irmos posteriormente para o terceiro, e assim até nós terminarmos essa aula 4, referente à água e formas farmacêuticas líquidas, ok? Saudações jupiterianas e até a próxima.